Amado soberano Deus, graças te dou, Pai, mais uma vez, por estar aqui para falar mais de uma matéria. Glória a Deus. Quando se trata, Pai, da matéria antropologia, toma a primazia desse trabalho, desse estudo. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Pedindo licença para letrar no celular através desse programa. Desperta Cristãos. Vamos estudar agora a matéria antropologia. O que é antropologia? Antropologia é mais uma matéria da sistemática 1. Antropologia teológica. Sem dúvida alguma, o homem foi e é a criatura mais importante da Terra. A antropologia é uma ciência das mais sublimes, porque trata da própria humanidade, dos grandes problemas da vida e da morte. Através da antropologia teológica, podemos estudar o homem para saber o que é e o que faz para ele ser o que Deus gostaria que fosse. Glória a Deus. Pois bem, definição do termo. Etimologicamente, antropologia significa ciência do homem. É o estudo que trata de como o homem foi feito, de onde veio o homem, como ele foi criado. Há várias definições por aí, mas nós que cremos na palavra do Senhor temos que ir pela palavra de Deus. Etimologicamente, antropologia significa ciência do homem. É a ciência que estuda as obras e comportamentos do homem. Esse estudo pode ser analisado de duas formas diferentes, a saber, o da filosofia humana e das Sagradas Escrituras. Nós, porém, iremos nos deter em analisar a luz da palavra de Deus. A Bíblia enfatiza o conceito básico da antropologia pela palavra grega anthropos, que é palavra que determina o homem genérico e suas formas de expressão para distinguir dos deuses e dos animais. Glória a Deus. A doutrina da criação está em Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, no original hebraico é Bereshit, que se traduz por no princípio, em Gênesis, que significa nascimento, o começo, o início da humanidade. Foi escrito por Moisés em 143 a.C., aproximadamente, e redigido nos primeiros anos da peregrinação de Israel, no deserto, quando este patriarca procurava ensinar aos povos os fundamentos da palavra de Deus. O estado original da terra. No capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, declara que a terra era sem forma e vazia. Não existia ninguém. Nada, não existia ninguém. Não existia dinossauro, não existia nada, não existia nada. Isso que nós aprendemos é história. História que secundária. Já tinha animais, já existia dinossauro, não sei. A Bíblia não fala de dinossauro. Eu vou pela palavra do Senhor. Glória a Deus. No original hebraico aparece como Toio, e da ideia de um lugar ermo. O autor descreve nosso planeta em seu estado incompleto. Alguns teólogos entendem nesse texto como uma referência ao ato da recriação, mas em toda base suficiente na Bíblia para garantir essa ideia, mas sem base suficiente na Bíblia para garantir essa ideia. O que defende essa teoria ensinam que em Gênesis 1 e 2 houve um cataclismo geológico provocado pela queda de Satanás pelo Criador. Quer dizer, alguns dizem que houve um cataclismo
aqui na terra, e Satanás desceu e tudo se desfez e depois começou. Quando não foi assim. Nós vamos pela palavra do Senhor. Os 6 dias da criação. O primeiro dia disse Deus, haja luz. O segundo dia da criação, haja luz, Gênesis 1, 3. Segundo dia da criação, Gênesis 1, 6 e 8. Glória a Deus. Olha, o primeiro dia da criação. Não tem nada a ver com Satanás desceu. O que ensina por aí, tá vendo? A criação da humanidade ou do mundo, da terra. O terceiro dia, a criação da terra, Gênesis 1, 9 ao 13. O quarto dia, a criação do sol, da luz e das estrelas, Gênesis 1, 14 e 19. O quinto dia, a criação da vida marinha, que são os peixes, as baleias. Gênesis 1, 20 e 23. O sexto dia, a criação da vida animal e humana. Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 26. Estamos estudando a antropologia, que trata o estudo da criação do mundo, dos animais e do próprio homem. Pois bem, porém, o homem é a obra-prima do Senhor. O sexto dia, a criação animal e a vida humana, Gênesis 24, 1, 24 ao 26. Correntes de interpretação quanto à essência do homem. Existem 2 correntes de interpretação para a composição física. Primeiro, a dicotomia. Dicotomia significa 2 partes. Este ponto de vista é em suma, aceitam mais o tempo filosófico. Os que advogam a dicotomia dizem que o homem em seu todo compõe-se apenas de 2 partes, isso é, corpo e alma. Esta dupla divisão da constituição humana, que resulta logo à vista quando ele começa a pensar a respeito de uma própria natureza e ainda mais, e que mais observa mais facilmente nos outros. Segundo essa teoria, o homem compõe-se corpo e alma. Essa teoria, mas Deus não criou só corpo e alma. Nós vamos ver mais adiante. Essa ideia dualista sobre corpo e alma como descrição da personalidade humana. Glória a Deus. Em Platão. Não é de surpreender, portanto, que a maioria dos teólogos cristãos primitivos se compunham dos que criam na teoria dualista. E muitos deles eram filosóficos, neoplatônicos, convertidos ao cristianismo, ou estavam sob influência dessas coisas. Pois bem, a corrente mais forte da teoria dicotômica é a que considera o homem composto de 2 substâncias, material e imaterial, alma e espírito. São essa teoria a mesma coisa. Usam vários textos bíblicos, são empregados na Bíblia representando a parte imaterial do homem, em que, segundo eles, parece transmitir a mesma ideia, para que os defensores decorrentes à alma apareçam como espírito, e vice-versa. Apega-se aos seguintes versículos. Os versículos: Mateus 10, 28, Atos 2, 31, Marcos 8, 12, João 8, 11, 23. Nestes textos são atribuídos à alma e ao espírito como tendo as mesmas funções. Entretanto, se estudarmos à luz do mundo, do contexto escriturístico e doutrinário, perceberemos facilmente a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos a dicotomia. Nós vamos ver agora a tricotomia. Essa doutrina ensina que o homem consiste em 3 partes: corpo, alma e espírito. Cada parte tem a sua função específica e se destaca de forma incontestável. Filosoficamente falando, a tricotomia já era defendida por Aristóteles, que ao mesmo tempo sendo discípulo de Platão, defendia
entretanto, a triplicidade da constituição humana. Orígenes, aplicada também nesse princípio quando se baseava nas escrituras, enquanto que, do ponto de vista filosófico, aceitava a dicotomia de Platão. Pois bem, aí está as duas filosofias da tricotomia, que um fala que só existia corpo e alma, e o outro fala corpo, alma e espírito. A origem do homem. Vamos ver a origem do homem? Como ele foi criado? Por que eu estou aqui hoje? Por que você está aí hoje? Foi homem com homem? Não. Foi mulher com mulher? Não. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, deixará o varão seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E haja multiplicação. Glória a Deus. A origem do homem. Não existia mulher. Do homem. Quando fala que do homem, já é de uma forma geral. Foi feito Adão. Tem surgido inúmeras teorias acerca da origem do homem, mas de modo geral, essas teorias não conseguem fugir do fato da ligação do homem com a terra, pelo que a única fonte veraz acerca da origem do homem e na Bíblia é a Bíblia, e infalível palavra de Deus. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis nos oferecem de modo plausível e coerente a verdadeira história das origens, inclusive a do homem. E formou o Senhor Deus do pó da terra o homem. O homem não foi feito, ele foi formado, criado, feito. E soprou em suas narizes e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus o fez, assoprou e deu fôlego de vida. O homem foi formado segundo o modelo divino, como alma imortal e para a glória de Deus. O corpo é mortal, mas a alma ela é imortal, desde quando o homem sirva e obedeça os preceitos do Senhor Jesus. Linhagem, 2 linhagens históricas, que é a linhagem de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Leu lá em Gênesis 4, 18 ao 24, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, como surgiu a linhagem de Sete, Gênesis 4, 25 em diante. Lê o livro de Gênesis, você vai saber essas 2 linhagens da origem do mundo. Pois bem, as faculdades do homem. 1 Coríntios 2 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O homem é um ser composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. A tricotomia. Corpo, alma e espírito. As faculdades físicas do homem são visão, audição, olfato, paladar e tato. Os 5 sentidos do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de mulher também. Mulher também tem essa visão. As faculdades físicas do homem, tanto homem como mulher. As faculdades da alma do homem são 3. As faculdades ou qualidades da alma: intelecto, sentimento, as 3 faculdades do homem, e vontade. Vamos distinguir cada uma delas. O intelecto, Gênesis 1:18, é a parte da alma que pensa, raciocina e decide, julga e conhece. O sentimento é a capacidade de sentir. O coração ilustra a parte emotiva do ser humano. O homem não é como uma máquina insensível. Ele pode sentir todas as grandes emoções, como alegria, gozo, tristeza, o prazer, descontentamento e dor. A vontade. A vontade tem sido apresentada por alguns como intermediadora entre faculdades da alma.
da faculdade da alma e das do espírito. Porém, preferimos considerá-las como faculdades da alma. As faculdades do espírito do homem são duas as faculdades que englobam todas as demais sugeridas: a fé e a consciência. As faculdades do espírito. Eu leio primeiro as faculdades da alma do homem, agora é do espírito, que é fé e consciência. A fé é uma qualidade do espírito com uma significação profunda e ampla. Ela abrange outros aspectos, como esperança, adoração, reverência e oração. E a consciência? A consciência é uma faculdade do espírito. É a lei moral espiritual no interior do homem, que aprova ou desaprova o seu procedimento. É a lei espiritual, a consciência. Se eu matei, minha consciência vai me acusar. Eu matei. Ele tem que sobreviver, ele tem que ter a limpeza da sua consciência limpa diante da sociedade. Por isso há julgamento para as pessoas que cometem o crime. Tem julgamento para as pessoas, tem que cumprir com aquilo, tem que pagar por aquilo que elas fizeram. Um crime. Aí vai a legislação, 30 anos é de acordo com o crime que a pessoa cometeu, a sua sentença. E o homem tem consciência que ele matou, que ele fez o mal, que ele planejou o mal. É a consciência da alma. Não, é a consciência da alma. Aí, as faculdades da alma, que é o intelecto e sentimento. Glória a Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. Nos termos hebraicos, nestes versículos são hebraicos, temut e stelen, empregado 16 vezes no Antigo Testamento. Refere-se basicamente a uma imagem ou modelo funcional. Demush, empregado 26 vezes, refere-se de modo variado, semelhança visuais, audíveis e estruturais. Um desempenho padrão ou forma desses termos parece estar aplicados na continuação. No Novo Testamento emprega-se as palavras e com 1 Coríntios 1, 7 e homoioses, Tiago 3 e o 9. Com significa imagem, semelhança, forma ou aparência em toda a sua gama de usos. Homoios significa semelhança, correspondência, aparência semelhante. Glória a Deus. Aí eu li no termo grego as palavras. Entendendo a imagem e semelhança de Deus. No texto de Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem, como eu já falei um momento antes, a nossa imagem e semelhança. No versículo 27, confirma a decisão do conselho de Deus, dizendo: E criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e Deus os criou. Qual é a imagem e semelhança de Deus no homem? A Bíblia declara que o corpo do homem foi feito pelo ato direto e imediato de Deus, como o próprio texto alude em Gênesis 2:7. Então Deus formou do pó da terra. Entretanto, no seu contexto anterior, Gênesis 1:26 e 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Neste texto, não declara que a parte imaterial foi criada. Porém, a parte material foi outorgada ao homem, através do sopro divino, tornando-se alma vivente. Isso foi feito mediante um ato de transmissão, e não por ato de criação. Primeiro Deus fez o corpo do homem, depois assoprou em suas narinas, e agora ele é um ser imortal. Desde quando ele vai se tornar mortal quando ele começar a pecar. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O homem é um ser imortal, desde quando ele não peque. E ele aceita Jesus para garantir a sua salvação.
Mas fisicamente, o homem ele é mortal, fisicamente, corporalmente. Mas espiritualmente ele é imortal. Ele só morrerá eternamente se ele não aceitar Jesus e reconhecer os seus pecados. Glória a Deus. Elohim, o Criador. Quando as Escrituras Sagradas declaram façamos o homem a nossa imagem e semelhança, coloca o verbo no plural e indica haver mais de uma pessoa envolvida no ato criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. Entendendo a expressão imagem e semelhança, normalmente os teólogos usam a palavra imagem para expressar a pessoa e natureza de Deus e a natureza e semelhança, indicando sua perfeição moral. Essa ideia facilita alguma coisa. Entretanto, é possível separar as qualidades morais e espirituais de Deus com os termos semelhança, imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança nele poderia ser distinguidas em dois sentidos. Letra A, por ser um espírito pessoal, e letra B, por ser considerado bom e moralmente semelhante a Deus. A imagem divina manchada do homem. O pecado manchou a imagem do homem. Somente a obra expiatória de Cristo pode recuperar essa imagem, mediante o arrependimento dos seus pecados e a aceitação à obra expiatória, como eu falei. O homem só se torna um ser, ele é uma alma imortal, mas para ele se tornar imortal, a alma dele, o corpo fisicamente, ele vai padecer, com certeza. Todos irão morrer fisicamente falando, mas o homem só se tornará imortal quando aceitar a obra expiatória de Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Glória a Deus. Cristo, a imagem do Deus invisível. Uma vez que Cristo é o primogênito de toda a criação, devemos entender o ato criativo de Deus como um modo de fazer uma nova criação espiritual em Cristo Jesus. Glória a Deus. Devemos distinguir entre uma imagem divina que podemos, pelo feito do pecado, é uma imagem divina que, apesar do pecado, permanece em nós. Ao falarmos da imagem divina que o homem perdeu, referimos-nos à perda daquela condição e santidade da glória original. Quando o aspecto da imagem de Deus, que permanece em nós, apesar do pecado, referindo-nos ao fato de que o homem ainda tem condições racionais para rejeitar o mal e escolher o bem. Pois bem, o homem tem raciocínio para escolher tanto o mal como o bem. Ele tem raciocínio para escolher se quer a morte ou se quer a vida. Ele raciocina. Ele tem consciência se ele matou. Ele tem consciência se ele faz o bem. Glória a Deus. No Novo Testamento, apresenta ao homem a possibilidade de recuperação através do novo nascimento de Cristo. No Novo Testamento, ele reconhece que Jesus morreu e ele tem um novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor, reconhecendo a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Conclusão. Essa é uma das disciplinas que tem gerado grande polêmica, tendo em vista o conflito do ponto de vista entre ciência, filosofia e teologia. Porém, só a Bíblia tem a palavra final quanto a este assunto, pois o homem foi e é sempre criatura, obra das mãos de Deus, Todo-Poderoso. O homem é o ser mais privilegiado entre todas as criações de Deus, pois só o homem recebeu a imagem e semelhança do seu Criador. Pois bem, aí está a criação do homem. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Sem esses dois sexos, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Como pode um homem com homem procriar? Como pode mulher com mulher procriar? Eu acho que, na minha concepção, jamais passaria nos planos de Deus
na mente do Senhor, nosso Deus, que um homem com outro homem iria procriar. Mulher com mulher iria procriar. Tanto que Deus deixou sexo diferente. Macho, homem é homem, mulher é mulher. E Deus deixou crescer, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher. E houve a multiplicação. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que você está aí hoje. Foi através da sexualidade humana que já estava nos planos de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que pensam ao contrário à palavra do Senhor. Amado Deus, graças te dou por esse estudo de hoje. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava falando aqui da criação do humana, a sexualidade humana também envolvida nessa matéria. Nós entendemos e compreendemos. Graças te dou pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Eu te peço por essas pessoas que me ouvem nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, encerro essa participação. Pois bem, aqui está esse livro da Sistemática 1, o qual eu estudei. Não falei tudo sobre esse livro. Aqui apenas um resumo. Já falei aqui desse livro da Bibliologia, está nos meus vídeos no canal Desperta Cristãos. Doutrina de Deus, Cristologia, Pneumatologia, Antropologia, Hermenêutica e Exegética. Que o Senhor continue vos abençoando. Em breve colocarei mais matérias. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.